Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre especificamente a arte, como ela surgiu na minha trajetória profissional, e resumir um pouco a minha vida nesse sentido. Então, desde criança eu sempre gostei de desenhar, de pintar, e eu acho que a arte está bem além é, disso, né? Então, as histórias que você cria nas suas brincadeiras de criança, com seus bonecos, acho que já é algo que tem relação com a arte. Inclusive até hoje eu os coleciono, os bonecos, tentando fazer uma memória, né, do passado. Então eu sempre gostei dessa coisa cinematográfica, de dirigir uma cena, e eu sabia desde criança que eu queria fazer algo voltado para a arte, seja na área do cinema, dos jogos, que eu sempre gostei, da, da direção de arte, do design gráfico, da publicidade. Então eu sempre, né, brincando ali com os bonecos, eu sempre dirigia as cenas, a questão visual, eu fazia cartaz como se fosse filme, sabe? Então desde criança eu tinha essa questão de dirigir a imagem e tal. E assim foi. Me lembro bem pequenininho de desenhar e participar de concurso. No próprio Padre Júlio, né, isso 2002, por aí, eu fazendo quadro para as irmãs ou participando de projetos, né, que até hoje existe no colégio, de desenhar as camisetas, de desenhar a camiseta de futebol para a escola, de desenhar campanhas, né, tipo campanha da fraternidade. Eu já fazia os desenhos, inclusive tem todas elas guardadas aí, as camisetas do passado, né? E na hora de escolher o curso, eu acho que eu não fui tão feliz, né? Assim que eu me graduei, assim que eu me formei no ensino médio. Eu, eu não queria fazer eu queria fazer artes plásticas, mas eu tinha muito medo do retorno financeiro. Porque você vai fazer artes plásticas, você vai se formar artista, né? Ou seja, você vai viver da sua arte, né? E o retorno não é imediato, como numa profissão da área da saúde, por exemplo. De forma alguma, incomparável. Então eu fui para a arquitetura, justamente para pensando nesse sentido de retorno financeiro. Mas o curso não era o que eu queria, então eu transferi o curso para publicidade e propaganda em uma outra cidade também, em São Paulo, capital. E era mais ou menos o que eu queria, o que eu pensava, publicidade e propaganda. Né? Acho que o design também seria uma opção bem plausível. Mas eu me graduei em publicidade e propaganda, posteriormente me graduei em artes plásticas e fiz uma faculdade muito boa, que me deu muita base para eu ter noção por exemplo, hoje, de como conduzir uma aula de arte, que no caso é o Mackenzie, né? E fiz muitos cursos paralelos, tipo a Quanta, Academia de Arte, fiz um curso de poéticas visuais com o grande professor Bagulin, Luiz Armando Bagulin. Conheci muita gente fera do ramo, e então voltei para Boa Esperança em 2013 e comecei a trabalhar numa empresa aqui voltado para questão de jornalismo, de comunicação, de criar peça também, peça publicitária. Acho que tinha um pouco, tem pouco a ver assim com a criação e tal, mas ainda não era algo voltado para as artes em si. E eu fiquei trabalhando como publicitário, né, barra comunicador, jornalista, durante um bom período. Eu montei uma empresa minha e trabalhei em outras empresas. Isso durante mais ou menos uma década, ou quase isso, talvez 8 anos, por aí. Até que em 2019 eu entrei para o Padre Júlio, né, para dar aula de arte. Posteriormente a gente aumentou, foi para a história da arte, criamos as eletivas, né? Então também lecionei a parte de jornalismo lá. E
E aí sim eu me encontrei na área, no que eu queria mesmo. Trabalhar com pesquisa em arte, trabalhar com arte em si, na prática, e falar disso praticamente todos os dias em sala de aula. É, e como eu já tinha uma reserva financeira boa, então eu pude me dar o luxo de ter poucas aulas, não ter sabe, 40 aulas, não ter essa necessidade e trabalhar de uma forma tranquila, sem estresse, né? Focado nas turmas, né? Por mais que sejam todas as turmas do Padre Júlio, mas ainda assim é uma aula por semana, então dá para você ter uma qualidade profissional muito boa. Então, essa foi a minha jornada profissional, de forma bem reduzida. Né? Claro, fiz exposições, convenções de arte, participei de várias, lancei álbuns, né? 3 álbuns, trabalhei pro exterior, né? Ilustrando. Então, alcancei alguns feitos assim que eu acho bem marcantes com relação às artes. E agora eu vou falar do que eu penso como arte em si. Bom, com relação à minha arte, o que eu entendo de a minha expressão artística, ela era bem voltada assim para a questão do horror, do horror gráfico, né? Eu não sabia onde estava localizada, né? Se é que dá para localizar isso na história da arte. Mas eu achava que tinha alguma coisa a ver com expressionismo, mas talvez não. Eu acho que isso não tenha, o que eu estava trabalhando não tem uma relação direta com a história da arte, né? Mas sim era uma expressão muito verdadeira minha. Eu queria trabalhar essa questão da melancolia do ser humano, sabe? O que tem de mais denso, mais baixo, de vibrações baixas do ser humano, com relação à depressão, com relação à melancolia, solidão. Não que eu me sentia assim, não tem a ver. Mas era uma expressão do ser humano que me agradava no sentido visual, obviamente. Então eu passei a criar pinturas, arte nesse sentido, expressões nesse sentido. E aí eu fiz uma exposição aqui em Boa Esperança, no shopping em Varginha, e fui convidado para o aniversário do Museu da Loucura, que coincide com o aniversário de Barbacena, para expor lá. E o Museu da Loucura ele está onde era o sanatório, né, em Barbacena. Portanto, é algo voltado mais para a questão disso que eu comentei, né, do horror, do medo, das depressões, da solidão, né, por conta dos internos que lá estavam na época, né, os loucos, entre aspas. Então a exposição foi muito interessante. Acho que talvez tenha sido o ápice assim, do que eu propus. Depois eu lancei 2 álbuns, 2 livros com relação a essa exposição. Bem, posteriormente eu comecei a lecionar. Então tudo isso que eu pensava como estética, né, essa questão mais do horror, isso foi deixado de lado e deu lugar para uma estética muito mais acadêmica, ou seja, desenhar a estrutura humana, desenhar a arquitetura, né, coisas que estão dentro da academia, dentro da escola, né, ensinar os primeiros passos do desenho, da pintura, da escultura, história da arte, né, e deixar essa minha expressão de lado, né. Então meu trabalho se tornou acadêmico, né, desenhar história em quadrinho. Então eu entendo que houveram 2 fases, essa fase mais autoral, que tinha mais relação com o horror, e essa fase mais acadêmica, porque me encontro, né, dando aula. Tem uma terceira fase que ela está nesse momento pausada, mas ela já aconteceu, que é uma fase mais audiovisual, já que a minha primeira graduação tem relação com audiovisual, né, publicidade e propaganda. Então eu passei a fazer curtas metragens,
Eu já me via fazendo isso há muito tempo atrás. Desde criança eu pensava em fazer curta-metragem, trabalhar alguma coisa com relação ao cinema. E fizemos 2 curtas-metragens, inclusive eles estão concorrendo em festivais, inclusive internacionais. E foi uma experiência muito interessante. A gente criou essa ideia, né, do Agnus Dei, e a ideia é fazer vários curtas-metragens. Só que, óbvio, isso envolve dinheiro, envolve tempo, envolve não só o seu tempo, mas o tempo das outras pessoas, né, a disposição das outras pessoas. Não é uma coisa que depende só de você, obviamente, como é você ser um artista plástico, por exemplo, né? Isso depende de várias pessoas, de atores, de filmmaker, de editores, né? Depende de várias pessoas, até da pessoa que vai, sei lá, fazer a maquiagem. Então, acredito que passei por essas 3 fases em relação às artes. Recentemente fui convidado a participar, a ser um membro da Academia Dourense de Letras. Eu aceitei, obviamente, com muito orgulho, muito prazer, pelo trabalho artístico, né, que desenvolvi aqui, pelos livros que lancei, conquistei algumas premiações, né, ganhei alguns concursos nesse sentido, 2 concursos, premiações foram algumas, né? Então me sinto bem realizado na profissão que escolhi. Hoje tenho uma vida bem tranquila, no sentido de não precisar pegar muita aula, então eu consigo trabalhar de olho na turma, acompanhar a turma no decorrer da semana, então não fica naquela euforia de ter muita aula, de correr de uma escola para outra, não, é tudo com muita tranquilidade. E o mais importante, que é atingir o aluno, né? Ele compreender o que eu quero passar, ele ter o código de linguagem da arte. Claro que não serão todos alunos, né? Até porque, né, a gente conhece as demais inteligências, as várias inteligências, e nem sempre o ser humano vai nascer com aquela inteligência visual, né? Artística e tal. Então, mas o trabalho tem sido muito bem feito. Eu tenho orgulho de estar trabalhando onde eu estou, de ter o tempo, né, para eu pensar nas outras coisas que eu gosto, como ler mangá, história em quadrinho, sabe? E eu tenho um tempo de qualidade para mim mesmo, sabe? No sentido de ver vários filmes, vários documentários nesse sentido, né? Então sinto que já não sou iniciante na área e que tô fazendo um meu dever bem feito, assim, dever como cidadão, como ser humano. Então é isso, gente. Muito obrigado e nos veremos em breve.